Paz seja convosco, amém? Pode ficar à vontade, sinta-se em casa, quer sentar aí, pode sentar, quer tirar o sapato, pode tirar o sapato também. Tá? Sejam bem-vindos ao primeiro domingo do mês de junho, já são 6 meses do ano. Né? Passa tão rápido que a gente não percebe. E a partir deste dia, a partir deste domingo, nós estaremos dando início a uma nova série de mensagens, como nós já fizemos no mês de março, no mês de abril, no mês de maio, em que março nós falamos sobre o tema enraizado, né, estarmos enraizados em Jesus. No mês de abril nós vimos o tema a Páscoa em 4 atos, onde nós observamos, de acordo com todo o panorama bíblico, 4 momentos da Bíblia que fazem referência à Páscoa. No mês de maio, mês passado, nós trabalhamos acerca do Pentecostes, com o tema Fogo Nunca Dorme. E esse mês de junho, estaremos trabalhando esse tema que está na tela, que é chaves do Sermão do Monte. Por que o Sermão do Monte? Por que exatamente aonde está localizado na Bíblia o Sermão do Monte? O Sermão do Monte está localizado bem no começo do livro de Mateus. Ele ocupa 3 capítulos completos do livro de Mateus. É um sermão em que Jesus começa a definir bases do seu ministério. Então ele é importante para entendermos como é que é o reino de Jesus. Porque em várias das vezes ele confronta o template judaico da época com o sermão. Ele coloca esse sermão e coloca certas questões que a lei fala, a gente vai ver isso na semana que vem, mas eu estou dando um panorama total. E ele começa a olhar para a lei judaica, onde o povo daquela época vivia, e começa a colocar novos parâmetros. Uma palavra que está na moda, ele ressignifica algumas coisas. Por quê? Porque basicamente quando Jesus veio à Terra, ele não veio só para redimir os nossos pecados, ele veio para mudar a nossa cultura pela cultura do céu. E isso ele fez a partir da cruz. E a partir da cruz, ele estabeleceu o seu reino. E o Sermão do Monte, a gente pode dizer isso com um grande cuidado, em dizer que o Sermão do Monte é a constituição do reino de Deus. O Sermão do Monte é basicamente como Jesus define a questão acerca de como é o reino. Então a gente vai estudar isso versículo por versículo essa semana. E na semana seguinte vai pegar versículo por versículo dos capítulos seguintes. Abra sua Bíblia então, a gente está falando do Sermão do Monte, Mateus capítulo de número 5. É o começo do sermão, a gente vai fazer na sequência, onde Jesus começa a falar, e na sequência a gente vai tratando os outros temas. Tá? No dia de hoje, a gente vai ver do capítulo 1 ao capítulo 16. Tá? Por que a gente vai dividir assim, nesse caso? Eu conheço pregadores, até mesmo pais da igreja, historicamente falando, personagens históricos da igreja, como por exemplo John Wesley, que é o fundador do Metodista, um dos pioneiros no avivamento na Inglaterra, e ele usou de 13 sermões de domingo para falar do Sermão do Monte. E eu vou tentar resumir tudo em 4. Não é muito fácil, mas vamos tentar manter no mês. Por que isso? Porque existem chaves que a gente precisa entender, como a gente viu ali no nome, no tópico, no tema, chaves do Sermão do Monte. Existem certos tópicos que precisam ser estudados minuciosamente. Em especial, hoje, a gente vai ver, versículo por versículo, das chamadas bem-aventuranças. Ou, do inglês, beatitude. E que tem uma tradução um pouco diferenciada. A palavra beatitude no inglês, eu não vou usar isso, não vou fazer uma exegese no inglês, relaxem. Tem uma tradução diferenciada. A gente costuma ouvir assim, bem-aventurado. Por exemplo, Jesus começa o discurso do Sermão do Monte sempre com essa construção poética. A gente vai ver isso. Por isso que o versículo aí na tua Bíblia está um pouco diferente, em questão de estrutura textual, porque ele tem uma estrutura poética, tá? Então, agora, se você perguntou assim, por que o Sermão do Monte tem as linhas diferentes, tem um encaixe diferente, ele não é agrupado, pelo menos na minha Bíblia, não sei se na Bíblia de vocês, que é na Bíblia digital, né, Bíblia do celular, é um pouco diferente, mas a Bíblia em papel, ela tem uma estrutura de poema, uma estrutura como se fosse um salmo. E é interessante notar que, justamente, a gente tem o hábito de ouvir essa expressão, né, bem-aventurado, que é onde a gente vai começar a ver aqui, no capítulo 5, e o interessante é notar que, primeira coisa, o sermão como um todo, como eu já falei, é basicamente a constituição do reino. É como se define o que Jesus queria ao estabelecer o reino.
Então, teoricamente, como nós estamos falando sobre chaves do Sermão do Monte, nós estamos falando de chaves de como viver no reino de Deus. É interessante perceber esse pano de fundo e ter isso na mente, cada vez que a gente for estudar versículo por versículo, de hoje até o último domingo desse mês, para a gente saber exatamente o que Jesus estava querendo dizer quando ele estabelecia o seu reino na terra. Por mais que, a gente falou disso, acho que semana passada, se não me engano, que quando Jesus estava no final dos seus momentos na terra, ele estava ensinando sobre o reino, está lá em Atos 1, e ali os discípulos perguntam para Jesus, quando é que o seu reino será estabelecido na terra? E se eu fosse Jesus, no exato momento que eu ouvisse essa pergunta, eu ia dar um tapa na cara de quem fez. Porque ele passou 3 anos e meio definindo as bases sobre o reino de Deus e que ele não era um reino terreno. E eles não entenderam nada. Mas eles não entenderam nada por um propósito, por um motivo. É porque, e assim, como eu falei no template social, né? O template social da época, ele confrontou isso com o Sermão do Monte. Mas mais interessante de ver que quem pergunta é seu núcleo de discípulos. E no seu núcleo de discípulos tinha 2 em especial que eram completamente opostos. Ao mesmo tempo que Mateus tinha, por ser publicano, por ser um cobrador de impostos, trabalhava para o governo romano, ele tinha interesse em manter o status quo que ele tinha. Do lado dele tinha um cara chamado Simão Zelote, que era um tipo terrorista dos judeus. Que queriam tomar o reinado dos judeus à força em cima dos romanos. E ele tinha que manter esses 2 pontos em harmonia. E é aí que entra a questão de que eles não entenderam o Sermão do Monte. Mas havia uma questão. Quando eles não entenderam o Sermão do Monte, é porque eles não tinham o Espírito Santo que o traduzia em seus corações. Como nós temos. E é interessante notar que em vários momentos depois do livro de Atos, nas cartas de Paulo, nas cartas de Pedro, nas cartas de Tiago, dos apóstolos, alguns apóstolos que estavam andando com Jesus nesse momento, eles começam a dizer as mesmas coisas referentes ao Sermão do Monte, porque depois da unção do Espírito Santo, eles de fato entenderam o que era o reino de Deus. Mais para frente, talvez um outro tema, um outro mês, a gente vai tratar sobre as cartas de Paulo e o reino. Paulo foi um fundamentador do reino de Deus na terra com suas cartas. Porque cada carta que ele enviava a uma igreja, ele trazia pontos do Sermão do Monte, pontos do que Jesus falou, edificando as igrejas nessa base. Então a gente vai ver isso hoje aqui. A gente vai analisar versículo por versículo, texto por texto. É um pouco chato de ler, eu confesso. Não é fácil de ler, igual tentar ler Salmo 119, não é fácil de ler. Tem 176 capítulos, versículos do Salmo 119. Não é fácil de ler igual ler, por exemplo, o Levítico. Também não é fácil de ler. Mas é muito importante que a gente veja versículo por versículo, tópico por tópico, o que Jesus queria dizer palavra por palavra. E eu vou tentar, eu estou usando essa tradução aqui, que é a nova versão transformadora. Está no telão, a mesma versão que está aqui comigo, está no telão, e a mesma que está no meu esboço. E é interessante que alguns pontos eu vou trazer de outras traduções, outras versões. Inclusive, palavras do original do grego. Porque do original do grego, algumas coisas acabam se perdendo em várias traduções. A gente sabe que a nossa Bíblia chegou a partir de nós. Estou falando da Ferreira de Almeida, tá? Só uma observação. A Bíblia tradicional brasileira, que é a Almeida Corrigida, ela veio até nós do latim, da Vulgata, que veio da Septuaginta, que depois veio dos originais em grego e hebraico. Então, ela tem uma tradução que passa por outros idiomas. E um pouco se perde. Mas mesmo que um pouco se perde, a gente tem algumas questões que o original traz, que a gente consegue recapitular e entender melhor. Amém? Você que está acompanhando comigo, abriu sua Bíblia aí no capítulo 5, Mateus. Eu queria fazer um pedido para você, se você pode, anote. Se você consegue, anote. E se você consegue anotar, perder alguma coisa, a nossa live está à disposição para isso. Tá? Pega ela lá no Facebook, né? Nós estamos ao vivo pelo Facebook. Depois, um outro dia, pega ela lá onde começou a mensagem e vai ouvindo de novo e vai anotando os pontos que você acabou perdendo. Porque eu creio que ao final desse mês, a gente vai ter uma consciência do que a gente canta quando a gente fala, venha o teu reino.
Porque entender a constituição do país a qual você vive faz você ser uma pessoa melhor. E você também se protege de certos abusos. Eu estou hoje edificando para vocês duas coisas, uma base e uma vacina. É uma base onde vocês constroem sua vida cristã e uma vacina contra heresias. Uma vacina contra questões fora da Bíblia. Porque tudo que não está nessa constituição do reino é heresia. Amém? Vamos lá. Mateus 5, verso 1. Certo dia, antes de ler o versículo, eu preciso dar uma introdução aqui. O tema de hoje, o tema específico deste domingo, chama-se a ética do reino. Então, vou repetir, a ética do reino. Bom, o texto bíblico das bem-aventuranças, na parte mais difícil de entender ele, ou seja, o todo, né, porque todo ele é bem complexo, é um texto um pouco massacrante para nós, porque ele parece impossível de ser praticado. Eu até me recordo que, alguém aqui já assistiu a série The Chosen? Alguns já assistiram a série The Chosen? Eu vou fazer um paralelo, que realmente faz sentido quando eles colocaram na série. É uma paráfrase, ok? É uma conversa entre Mateus, o escritor do sermão, e Jesus. Em um dado momento, Mateus, com essa mesma questão que a gente está tendo aqui, de olhar para o texto, olhar para o Sermão do Monte, e ver assim, nossa, como isso é difícil de ser executado. Como isso é difícil de viver na prática. E quem me ouve há muito tempo aqui, quem é membro dessa igreja, quem está pegando hoje, ou quem está vindo pela live, sabe que eu gosto de coisas bem práticas. Então eu termino o sermão dizendo assim, isso aqui é para a gente viver no dia a dia, isso aqui é para a gente viver no amanhã. E eu estou falando justamente o contrário do que tudo que eu falei. Por quê? Porque o Sermão do Monte, na íntegra, ele é meio difícil de ser executado na prática. Ele é um texto que pega o nosso ego, joga na parede e faz picadinho. Sabe por quê? Porque, na verdade, assim, o texto do Sermão do Monte, como um todo, desde as bem-aventuranças até o final do capítulo 7, ele é um raio-x do cristão. Ele é um raio-x do caráter do cristão. Sabe aquele negócio de você estar tossindo, está expectorando bastante, está com o peito carregado, está chiando o peito. Tá assim. E daí você vai fazer um raio-x, fazer uma chapa, né? Os antigos diziam chapa. Fazer uma chapa. E naquela chapa parece pulmão, assim, parece as costelas e parece um monte de coisinha branca, assim. Esse é o Sermão do Monte. Ele pega o nosso coração e ele esquadrinha o nosso coração e acha os pontinhos pretos. Né? Jesus começa o discurso todo falando das bem-aventuranças. A palavra bem-aventuranças no grego original significa, tem um texto Macarius, com K, 2 Ks, Macarius, que significa felicidade plena. Então, o objetivo final é que o reino de Deus nos coloque numa posição de felicidade plena. Mas, o mundo fala que aquele que tem as coisas, é por meio das coisas que ele tem a felicidade. O mundo entrega para nós um conceito de felicidade que é sobre o ter. Ter um bom emprego, ter um bom carro, ter uma boa casa, ter um casamento perfeito, ter filhos perfeitos, ter o melhor salário do mundo. Quem está entendendo? Mas o raio-x que o Sermão do Monte faz em nós, não é sobre ter as coisas, é sobre quem nós somos. Quem nós somos vem na frente do que nós temos. Anotou essa frase? Porque não está no esboço, saiu agora. Quem nós somos vem na frente do que nós temos. Se discute muito o conceito de felicidade. Se discute muito esse conceito de felicidade. É interessante notar que existe uma heresia na igreja dos tempos atuais. Atuais não, eu diria assim. Atuais, se a gente for olhar dos anos 90 para cá. Mas da história inteira da igreja do ano 33, alguma coisa assim, até aqui é meio recente, né? Meio recente.
Mas seria antiga se a gente considerasse de 90 para cá, mas como é da história da igreja inteira, é um pouco recente. Tem uma heresia na igreja dos dias de hoje, chamada hipergraça. Quer que eu te traduza hipergraça numa frase? Não é errado se te faz feliz. Ah, então não é errado se me faz feliz? Bom, então não é errado jogar no bicho. Sim, senhores, tem crente que joga no bicho. Ah, não é errado jogar na Mega Sena. Sim, senhores, tem crente que joga na Mega Sena. Ah, não é errado... pode filmar isso, pode pôr na rede social. Ah, não é errado fazer site de apostas. Jogos de azar, gente. E aí o que acontece? Por causa dessa heresia da hipergraça, nós estamos vivendo uma geração que não sabe o que é pecado. Nós estamos vivendo uma geração que fica discutindo na caixinha de perguntas do Instagram se pode ou não pode fazer isso ou aquilo. Nós temos uma geração que não sabe o que é viver o reino de verdade. Só está preocupada se pode fazer ou não pode fazer. O reino dos céus não é sobre fazer, não é sobre ter, é sobre ser. Acontece que essa geração que está tão acostumada a ouvir o mundo dizer assim, que a felicidade vem no bom emprego, que a felicidade vem em ter dinheiro, que a felicidade vem em ter um carro, que a felicidade vem em ter uma casa. Sabe o que acontece? Duas coisas. Compra a casa dos sonhos, entra na casa, e depois fica olhando para a parede, e diz assim, nossa, acabou minha felicidade. Porque agora estou cheio de conta para pagar. Ou pior, não paga a casa. Comprou a casa dos sonhos, comprou a baita de uma mansão. Não consegue pagar e perde a casa. Comprou o carro. Não tem dinheiro para pagar. Não estou dizendo que esqueceu. Não tem dinheiro para pagar. Perde o carro. E depois descobre que não era feliz. Olha o insight que eu tive agora. Lá em Provérbios 30, verso 15, diz assim, ó. A sanguessuga tem 2 filhas. Sabe quais são os nomes das 2 filhas da sanguessuga? Dá. O mundo faz de nós o mundo é uma sanguessuga na nossa perna. Quer. Entra numa boa casa, não está contente. Vai lá, compra uma maior, mas não consegue pagar. Não está contente. Pega um carro, não dá, não está contente. Ah, não, pega outro carro. Troca de carro. Ah, não, tô com emprego aqui, ganhando muito bem, mas vou sair para ganhar melhor naquele ali. E fica sempre assim, ó. Dá, me dá, e nunca é feliz. A felicidade não está em ter, não está em fazer ou não fazer. Tem gente que diz assim, só vou ser feliz se eu fizer isso. Só vou ser feliz se eu trabalhar naquilo. Só vou ser feliz se eu fizer isso. Não. A felicidade plena está em ser de fato, filho de Deus. E isso o Sermão do Monte está nos ensinando. Quer um exemplo? A sociedade, o mundo tem colocado sobre os nossos jovens uma pressão tamanha sobre ser feliz de acordo com a carreira que está escolhendo, que tem muita gente entrando em burnout de tanto estudar, trabalhar na área que gosta, e ainda assim, não é feliz. O que é burnout? Síndrome de burnout é a síndrome que é da moda hoje em dia, que é o esgotamento mental. Uma geração, se você abrir o Twitter é o muro das lamentações da nossa geração. E lá tem gente que fala assim, descobri que eu gosto de crianças, mas não posso ser pediatra. Ela foi com uma expectativa de ser, essa pessoa que escreveu isso, foi para pediatria com a expectativa de ser feliz na pediatria. E quando ela fala essa frase, ela descobriu que ela não é feliz. A pediatria não faz ela feliz. Alguns outros dizem assim, eu só vou ser feliz se eu tiver um certo trabalho, uma certa carreira. E isso é o contrário do que o mundo está dizendo.
Aqui na Bíblia. Alguns depositam sua felicidade num casamento. Eu já ouvi pais. Tá me ouvindo aí? Alguns estão aí me vendo. Eu conheço pais que não vê a hora do filho casar. Porque acha que a vida do filho casado vai ser mais feliz que a vida em casa. Porque está depositando toda a felicidade no casamento. Aí sim. Aí faz um corte na internet e diz assim, olha, esse pastor é contra o casamento. Eu não sou contra o casamento. Porque a felicidade não está no casamento, a felicidade está em ter uma vida como filho de Deus, baseado em Jesus, e um casamento baseado em Jesus. Quem está entendendo? Vamos lá. Vamos seguir aqui, que senão o tempo passa e a gente não pega o texto. Mateus 5:1. Certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte, ali sentou-se. Seus discípulos, seus quem? Discípulos se reuniram ao redor. Verso 2, e ele começou a ensiná-los. Verso 3, agora sim, entramos. Primeira bem-aventurança. A minha tradução, aqui está na tela, a NVT, nova versão transformadora, diz, felizes. Talvez a sua esteja escrito bem-aventurado. É a mesma coisa, tá? Mas olha só. Felizes os pobres de espírito, algumas traduções vão trazer humildes, pois o reino dos céus lhe pertence. A tradução Almeida vai usar assim, felizes, bem-aventurados, os humildes, porque o reino dos céus, porque deles é o reino dos céus. E esse aqui, por ser a primeira frase dos bem-aventurados, o cabeçalho do Sermão no Monte, aqui tem uma chave para a gente entender todo o resto. A estrutura toda é em forma de poema. O primeiro versículo, que é esse, o 3, ele está no presente, o verbo é no presente. Se você observar os outros, felizes os que choram, pois serão. Felizes os humildes, os mansos, pois herdarão. Todos os seguintes estão no plural, no futuro, desculpe. Todos os seguintes usam o verbo no futuro. Esse usa o verbo no presente. A tradução diz pobre de espírito. Algumas traduções usam humilde. E eu vou usar pobre de espírito porque a gente tem um conceito errado da palavra humilde. Ok? Só por isso. Pobre de espírito. O que o dicionário diz sobre ser pobre de espírito? O dicionário diz assim: destituído. Desprovido. Desprovido do quê? Destituído do quê? De espírito. Que espírito? Espírito E maiúsculo ou espírito E minúsculo? No original do grego, a palavra aqui usada para espírito é pneuma, que também é a palavra usada para o nosso espírito pessoal, o nosso espírito eu. Ou seja, destituído do eu. Felizes são os pobres de espírito. Felizes aqueles que não têm egoísmo, que não pensam primeiro em si, depois os outros. Pois o reino dos céus é deles. O reino do céu lhe pertence. Ou seja, esse sendo o cabeçalho de todo o esboço, de todo o Sermão do Monte, Deus estava dizendo uma coisa bem clara para nós. Antes de ter as coisas prometidas pelo reino, você precisa esvaziar-se de si mesmo. O Evangelho de Jesus sempre nos ensina que é necessário destruir antes de construir. Antes de viver, é preciso morrer. Os pobres de espírito são aqueles que não têm nada de si em si mesmo. E é para esses que Deus deu o reino. Deles é o reino dos céus. Aí vem o verso 4. Agora sim, é tudo no plural. Felizes os que choram, pois serão consolados.
E esse não é um choro, aquele famoso choro que você está andando em casa descalço e chuta a quina da parede e começa a chorar de dor. Esse não é esse choro que a gente está falando. É um choro por causa de uma morte. É chorar por viver nesta renúncia de ser pobre de espírito. É chorar por causa desta renúncia. Por quê? Porque nós não nascemos pobres de espírito. Nós não nascemos dessa condição. Porém, quando encontramos Cristo, nós renunciamos a tudo que é nosso, pessoal, ego, tudo que é meu, para viver o dele. Não é o que Paulo ensina? Agora, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E os que choram aqui, são os que vivem na renúncia de viver o diferente em Cristo. Diferente do quê? Do que o mundo está entregando. Os verdadeiros discípulos, eles lamentam o estado do mundo. E agora eu lembrei de uma coisa que eu preciso falar na introdução. O discurso como um todo o Sermão no Monte, ele não é para qualquer ser humano. O Sermão no Monte não é para aquela pessoa que não vive com Jesus. O Sermão do Monte é para quem decidiu cruzar a linha de crente para discípulo. O Sermão do Monte é para aqueles que decidiram ser discípulos de Jesus, que vão segui-lo até o fim. Se já é difícil para quem é discípulo cumprir o Sermão do Monte, para quem não é muito pior. Ele tem um certo nível a se alcançar para começar a vivê-lo dia a dia. E é esse nível de ser discípulo de Jesus. Porque todo aquele que é discípulo de Jesus é como Jesus. E o que Jesus era? Filho de Deus. Então ele definitivamente, para viver o sermão do reino, você precisa estar no nível de filiação com Deus. Ser de fato filho. Não é ser chamado filho. Ser de fato filho. Porque viver o sermão do monte na prática é manifestar ser filho de Deus na terra. E os discípulos, os verdadeiros discípulos, eles não ficam aí brigando, dizendo assim, nossa, olha como está o mundo, revoltado. Eles olham para a condição do mundo e choram. Porque a vida cristã é um autoexame profundo de nós mesmos. Eles olham para o mundo, os verdadeiros discípulos olham para o mundo e eles choram, não por causa do pecado do mundo. Eles choram não por causa do pecado do mundo, mas por quê? Por quê? Porque a gente entende, como eu sou pobre de espírito, eu estou destituído do meu eu olho para o mundo cheio de egoísmo e choro. O cristão, a gente cristão, não chora mais por causa do pecado, porque nos sentimos bons. E quando nos sentimos bons, por exemplo, pequei, errei, caí no pecado, e eu vou lá e me arrependo ao Senhor. Mas eu me arrependo e digo assim, Deus, eu me arrependi, e é isso. E eu não choro com esse coração, ele não chora pelo arrependimento do pecado. Eu estou dizendo para mim mesmo que eu sou bom. E se eu estou dizendo para mim mesmo que eu sou bom, então eu não sou pobre de espírito. E muitas vezes a gente olha para as pessoas lá fora com esse olhar de que eu sou bom e você não é. E aí a gente está deixando de novo de ser pobre de espírito. Por isso que eu aconselho vocês, a partir de hoje, eu começar a observar o mundo de uma outra ótica. Trocar o óculos, trocar a lente. Em que você olha para o pecado do teu irmão, e ao invés de você acusar, meter o dedo no nariz, e fazer tudo, você está errado, você tem pecado. Não, você chora. Chora pela condição dele. Porque os que choram serão consolados.
E essa palavra consolados que aparece aqui é a mesma lá de João 14:32, quando Jesus fala: eu vos enviarei o Consolador. No original no grego, as duas palavras, nos 2 versículos, é a mesma palavra. Significa que esse consolo não é um consolo de bater a mãozinha nas costas e dizer, está tudo bem. É um consolo que só Deus pode dar, através do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo nos enche, é quando nós reconhecemos nosso nada interior, nossa pobreza de espírito. E aí nós choramos, e aí vem Deus e nos enche com o seu Espírito. Verso 5, seguindo. Verso 5. Felizes os humildes. Mas a tua tradução, se for Almeida, está escrito mansos. Eu vou usar mansos, tá? Para não confundir com humildes do primeiro versículo, pobres de espírito. Felizes os mansos, pois herdarão a terra. O único versículo na Bíblia que revela qual é o coração, como é o coração de Jesus, é Mateus 11:28, que diz: aprendei de mim, Jesus dizendo, que sou manso e humilde de coração. A mansidão aqui no verso 5 é a prática da humildade. É a prática de ser pobre em espírito. Porque o manso acredita na justiça de Deus. É uma atitude externa. Enquanto que ser pobre de espírito é algo interno, ser manso é manifestar para fora o que é por dentro. O verdadeiro discípulo entrega a justiça ao Senhor. Quantas vezes você já se sentiu injustiçado? Deixa eu perguntar de novo. Quantas vezes você já se sentiu injustiçado? E quantas vezes você quis fazer a justiça pelas próprias mãos? O manso deixa Deus fazer a justiça. Falei que era difícil. O manso deixa Deus fazer a justiça. E daí continua o verso 5. Verso 6, desculpa. Verso 6. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão... E aí, geralmente a gente para nesse versículo assim, pronto, chegou a minha justiça. Só que não. Geralmente pensamos que aqui está falando de justiça terrena. Geralmente olhamos e dizemos assim, porque eu fui injustiçado, porque isso, porque aquilo. Eu sou manso, eu não quis justiça com as minhas próprias mãos. E minha justiça já chegou? Que é para ontem aquilo que só Deus pode dar no tempo certo. Porque a justiça de Deus no tempo errado também está errado. E os discípulos que vivem com fome e sede de justiça, porque são pobres de espírito, porque são mansos, pois abrem mão dos seus direitos, mas também da sua justiça própria. É uma cascata. Esse versículo é o topo do monte. Vamos imaginar que no Sermão do Monte a gente começa na base da montanha dizendo, eu sou pobre de espírito, dou 2 passos, 3, 4, 5, talvez 10. Chego num certo ponto na montanha e digo, agora sim, eu choro pela condição do mundo, eu choro porque eu vejo a iniquidade, eu vejo o mundo. Eu continuo, mais 10 passos, mais uma subida na montanha, felizes os mansos, pois eles herdarão a terra. E eu chego no topo dessa epígrafe, eu topo nesse monte, uma montanha como se fosse a caminhada cristã, em que eu abro mão do meu espírito próprio, meu eu, abri mão dos meus direitos, porque eu sou manso, e abro mão também da minha justiça própria. Viver na esperança da justiça de Deus ser estabelecida na terra. Esses são os que têm fome e sede de justiça. A palavra justiça, aqui no conceito judaico, no contexto do que Jesus está falando, é retidão na qual Deus é a fonte. Ou seja, se Deus é a fonte da retidão, Deus é a fonte da justiça, Giovanni, si. É dele que temos que esperar a justiça.
Justiça, traduzindo, no senso divino. Que é basicamente assim: ser reto a ponto de ser aprovado por Deus. E aí sim, serão saciados. Ser reto a ponto, vou repetir isso para você anotar. Ser reto, ser íntegro, a ponto de ser aprovado, passar no teste da retidão de Deus. Isso é ter fome e sede de justiça. E quando Jesus fala fome, ele está falando uma coisa chamada vazio interior, que é o que eu tenho agora, estou com fome. Vazio interior, mas também sede, porque a sede traz renovação. Os que têm fome e sede de justiça são aqueles que estão conscientes das suas necessidades e serão plenamente satisfeitos de algo interno que só pode ser cheio pelo Espírito Santo. E aí continua o verso 7. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Ser misericordioso, anote isso, é mostrar misericórdia ao próximo, da mesma forma que Deus mostra misericórdia conosco. Vou dizer de novo. Ser misericordioso é mostrar misericórdia ao próximo, da mesma maneira que Deus nos mostra misericórdia a nós. Como Deus é misericordioso comigo e com você, é como Ele pede para nós sermos com o nosso amiguinho. Seja ele cristão ou não. A misericórdia lida com as consequências do pecado. E aí eu vou trazer para o ambiente da igreja. Você que está me assistindo, não desligue. Eu vou trazer para o ambiente da igreja. Alguém alguma vez já viu, ou já passou pela experiência, de ter um irmãozinho na igreja que está pisando na bola? Está pisando fora da faixa? E a primeira reação é: justiça! Corta a cabeça! Eu chamo isso de ministério da guilhotina. Põe na guilhotina e solta, dá-lhe a guilhotinada nele. Isso não tem nada de misericórdia. Eu me lembro que Pedro uma vez quis dar uma de bonito para Jesus e perguntou assim: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Até 7? Achando que era muito ainda, né? E aí Jesus responde assim: não é até 7, 70 vezes 7. E eu costumo brincar aqui, que é assim, ó. Eu, com a pastora Lete, é 70 vezes 7. Mas com a minha esposa, é outro 70 vezes 7. Vai calculando. É fácil calcular o 70 vezes 7? De cada um, para cada um? Porque tem gente que pensa assim, é 70 vezes 7. Então, 490 vezes. O premiado do 491, eu não perdoo. Só que não. A matemática aqui não importa muito. A questão é que, quando Jesus fala 70 vezes 7, ele está dizendo assim: seja misericordioso, perdoe sempre. Porque da mesma forma que você é perdoado sempre. Mas já pensou? Se Deus nos perdoa a nossa 491? Não, Ele nos perdoa sempre. Ele nos perdoa sempre quando há arrependimento genuíno. Ele demonstra sua misericórdia, nos dá todo dia. Aqui, ouça isso. Tem um texto que fala assim: suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. A gente levanta pecando. A Bíblia diz: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. A hipergraça vai dizer o contrário. A hipergraça vai dizer assim: não somos pecadores. Não. Romanos 6:23 é bem direto. Todos pecaram e longe, destituídos, desprovidos da glória de Deus estão. E a misericórdia dele nos renova dia após dia, dia após dia, dia após dia, dia após dia, para que nós possamos estar sempre perto dele. Amém?
O que é ser misericordioso? Ser misericordioso é entender o erro, aceitar quem errou e acolher quem errou, porque o misericordioso sabe discernir o pecador e o pecado. O legalista, que é o oposto do misericordioso, ele é o carrasco da guilhotina. O legalista vai ouvir a pessoa que caiu no pecado, vai pegar ele, vai pôr um capuz, põe na guilhotina e solta a lâmina. No tempo de Jesus, não era guilhotina, era pedra. O legalista pegava a pedra e ia lá e era o primeiro a jogar pedra. Mas o misericordioso diz, vá e não peques mais. Uma outra palavra para misericórdia é compaixão. A gente tem um texto conhecido sobre o cego Bartimeu, em que ele está falando, algumas versões dizem assim, Senhor, tem compaixão de mim. Outras dizem, Senhor, tem misericórdia de mim. São palavras diferentes, mesmo sentido, mesmo significado. E para entendermos o que significa a palavra compaixão, eu vou trazer a tradução, vou dividir ela, no nosso português, que é prefixo com, e a palavra paixão. Para entendermos essa conjunção de duas palavras, precisamos entender o significado da palavra paixão. A palavra paixão significa sofrer junto. Desculpe, a palavra paixão significa sofrimento, sofrer. O prefixo com, que vem na frente, é sofrer junto. Ter compaixão, ter misericórdia, é ver o irmão que está sofrendo pelo pecado e dizer assim, vem cá, vamos abraçar aqui, porque eu sou pecador igual a você. Vamos sofrer junto. Ter compaixão é isso. Ver o irmão que está sofrendo não é botar na guilhotina. É abraçar ele e dizer assim, eu sou pecador igual a você, vamos junto, vamos caminhar junto aqui. Vamos seguir junto aqui, vamos ser reto, vamos trabalhar junto. Vamos viver junto, vamos sofrer junto e vamos melhorar junto. Quem entendeu, diga amém. E por que sofrer junto? Porque todos nós estamos na mesma situação deplorável. Todos pecaram. E é essa a transformação que Jesus fez em nós. A partir do momento que Deus foi misericordioso conosco, enviou Jesus na cruz. A partir desse momento, nós começamos a andar numa transformação. E ser misericordioso com os outros é abraçar ele e dizer assim, olha, Deus me transformou, vem cá, Ele vai transformar você também. Quem entendeu? Vou voltar tudo. Ser misericordioso é entender que Deus nos salvou a partir da morte de Jesus na cruz, com misericórdia. E ser misericordioso é pegar aquele que está em pecado no braço e dizer assim, vem cá, vamos sofrer junto e vamos ser transformados junto. Amém? Amém? Verso 8, estamos na metade. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Semana passada eu citei isso bem rapidamente e vou dizer de novo. Que quando o ourives, que é quem trabalha com joias, principalmente ouro, ele está preparando uma peça de ouro. E ele precisa purificar aquele ouro. E você sabe, quanto mais puro, mais valioso. E perguntaram uma vez para o ourives assim, como é que você faz para tirar esses resíduos do ouro para deixar ele puro? Ele falou assim, eu ponho ele no fogo. Porque o fogo faz com que o ouro fique quente e o próprio ouro vai expelindo a sujeira. Depois eu tiro ele do fogo e vou pegando o que ficou ali meio encrustadinho aí, a sujeirinha, eu vou tirando. Eu vou refinando. À medida que quanto mais tempo o ouro passa no fogo, mais ele vai sendo purificado. E daí perguntar para ele assim, e qual é o momento sério que você vê que o ouro está purificado? Aí ele fala assim, muito fácil. É no momento em que eu vejo o meu reflexo no ouro. Um coração puro é um coração que é colocado dentro do fogo por Jesus, por Deus, nosso ourives. E nosso Deus, nosso ourives, Ele começa a nos purificar nosso coração, colocar esse coração no meio do fogo. Tirar as impurezas, tirar os probleminhas, tirar as sujeirinhas. E a partir do momento que ele começa a ver o seu reflexo, o reflexo dele em nós.
é o ponto de pureza. Puro, no original do grego, nesse versículo, significa desprovido de resíduos. Passou por um processo de purificação, ou uma outra palavra que diz assim, foi declarado justo. Um ponto aqui é que existia uma pureza, aí quando Jesus fala coração puro, no template social da época, para os discípulos, para aquela população que entendia da pureza a partir de um ritual. Não vou entrar em detalhes, a gente vai falar 2 horas sobre isso. A partir do momento em que a gente começa a ver esse ritual, que eles tinham um ritual de purificação, em que eles se lavavam e vestiam as vestes, lá, tudo lá em Levítico, depois se lê isso em casa, era uma purificação externa, para que eles se aproximassem do véu e da arca. Mas, aqui, Jesus ressignifica a pureza. Não é mais externa, é interna, é de coração. Ele dá o sentido real da purificação. A purificação no Levítico era para fazer com que eles conseguissem se aproximar de Deus. E aqui, a purificação do coração é para que nós consigamos nos aproximar de Deus. Em Salmo 24, 3 e 4, depois você não precisa ler. Diz assim, quem subirá no monte do Senhor? Ou seja, quem verá Deus? Aí ele diz assim, aquele que tem mãos limpas. Ou seja, parte externa, purificada. E coração puro, purificado. Continua, verso 9. Felizes são, verso 9, felizes os que promovem a paz. E é interessante olhar que nesse versículo aqui, tem uma tradução francesa, que puxa um pouco mais do grego, que diz, que usa uma palavra que parece que está dizendo assim, felizes os artesãos da paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os que promovem a paz, felizes os pacificadores. O inglês usa a palavra peacemaker. Peacemaker é uma junção de 2 palavras que é peace, paz, maker, fazedor. Ou seja, nós estamos vendo aqui que esse versículo está falando de promover, de lapidar a paz, como um artesão, de promover a paz, de fazer a paz. Ou seja, aqueles que fazem a paz com as próprias mãos. Que promovem a paz com as próprias mãos, não com palavras, com ações, serão chamados filhos de Deus. Como promover a paz e ao mesmo tempo não ser complacente com o pecado? No sentido bíblico de promover a paz todas as coisas estão juntas e se adaptam bem. Como você disse no começo. Jesus era um artesão da paz, porque em meio ao seu grupo de discípulos, tinha os oprimidos pelo cobrador de impostos, que era a população geral. Tinha o cobrador de impostos, que para ele estava muito bem como a situação estava, porque ele estava muito rico. Tinha o terrorista, o zelote, que queria tomar o reino pela força. E esse grupo heterogêneo, esse grupo multifacetado, tinha paz dentro dele. Viviam em paz. Não importa o temperamento, exatamente. Uns eram mais explosivos, outros eram mais comedidos, outros eram mais, digamos assim, outros eram mais fechados, mais tímidos. E mesmo assim, havia uma paz naquele grupo. Em meio da treta toda, nós podemos viver bem. Eu estou dando aqui uma palavra profética, quem está entendendo, quem tem ouvidos, ouça. Em meio à treta toda que vai ter em outubro, um lado versus outro lado, é possível viver bem. As coisas precisam se adaptar bem, independente de quem você vota. Vou sair do esboço um pouquinho, preciso. Veja só, tem uma guerra política acontecendo. 2 lados, eu não vou pregar para nenhum lado. Porque a minha função não é ser direita ou esquerda, a minha função é reino de Deus. Desse púlpito, não vai sair nome de candidato X ou Y. Sabe por quê?
Porque nossa função não é duelar entre nós, é viver em paz. Porque Jesus é o príncipe da paz. E é sobre o comando dele que as coisas se adaptam bem. E isso é paz. Jesus juntará as coisas para fazer um conjunto perfeito. Os pacificadores desse versículo são os que promovem a paz com as suas próprias mãos. E esses que promovem a paz com as suas próprias mãos são de fato chamados filhos de Deus. Não sei o que eu estou dizendo, está ali. Ó. Porque quem promove a paz com as suas próprias mãos, quem lapida a paz como um artesão, esse sim entende sua filiação de verdade. Esse sim entende que ele é filho. De quem ele é filho. Seguindo, verso 10. Aí muita gente lê o verso 10 e fala assim, nossa, chegou o meu versículo favorito. Porque eu sofro perseguição, pastor. Porque o diabo me persegue o tempo todo. Chegou o meu versículo favorito. Deixa eu te mostrar uma coisa. Felizes os perseguidos por causa da justiça. Pois deles o reino dos céus lhe pertence. Agora a estrutura fecha. No verso 3 nós vimos que o reino dos céus é de quem é humilde, pobre de espírito. Aqui fecha de novo usando o presente, não o futuro. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. O reino dos céus lhes pertence. E aqui, a palavra no grego original é a mesma justiça que a gente viu lá no verso 6. Que é fazer o que está na palavra de Deus. Felizes os que são perseguidos por abrir mão dos seus direitos. Felizes os que são perseguidos por servirem à justiça de Deus. Felizes os que são perseguidos porque andam na contramão do que o mundo oferece. E eu costumo dizer isso com uma paráfrase que eu ensino para os meus discípulos. Se você não está enfrentando oposição do mundo, da carne e do diabo, você está andando para o mesmo lado que eles. Você não está na contramão. Se a tua vida não tem luta, não tem perseguição, não tem nada, tá mil maravilhas, cuidado. Porque você não está na contramão do mundo, você está a favor dele. E aqui não existe muro. A rua não é de mão única, não. É vai ou vem. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Se o mundo vai, eu estou vindo. E se o mundo vem, eu estou indo. Quem entendeu, entendeu. Eu vou andar na contramão do mundo, custe o que custar. Eu vou andar na contramão do mundo, custe o que custar. Eu não sei você, mas eu vou. Mas a perseguição aqui não é por fazer. Tem muito pastor aí na rede social que diz assim, eu estou sendo perseguido porque eu faço isso, faço aquilo, faço isso, faço o corredor de fogo, faço o manto não sei o quê, faço derrubar o cajado. Não é pelo fazer, é porque você é sal e luz que você é perseguido. É por ser quem você é que nós sofremos perseguição. É por ser filho de Deus que nós sofremos perseguição. Não porque eu faço X, Y, Z, abracadabra e afins. É o ser, não o fazer. Tem muito pastor que usa esse versículo assim, é porque eu faço as obras de Deus, eu sou perseguido. A justiça não é do fazer. A justiça é do ser. Daquilo que me define. Da minha filiação como filho, de ser sal e luz. Sal e luz a gente vai entender depois, mais para frente, quando a gente chegar no sal e luz. Que é o final do esboço. Nós estamos quase lá. E aqui, o versículo 10 fecha o contexto todo do Sermão do Monte sobre o caráter do cristão. Do 3 ao 10, esses 7 versículos, eles concluem o caráter verdadeiro do cristão. Então aí a gente faz uma autoanálise.
existe alguma área dessas que eu não estou fazendo, que eu preciso fazer como cristão? Talvez eu não esteja sendo manso. Talvez eu não esteja sendo pobre de espírito. Talvez eu não estou sendo misericordioso. Talvez eu não tenha um coração puro. É uma autoanálise. Por que eu estou fazendo essa autoanálise agora? Porque no verso 11, aí sim, tem uma diferença. Felizes são vocês. Agora Jesus falou assim, felizes são vocês. Agora ele apontou para nós. Quando? Por minha causa, sofrerem zombaria e perseguição. E quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Aqui Jesus está dizendo uma coisa assim para nós. Seja tão reto, cumpra esse caráter do cristão, do verso 3 ao 10, de tal forma que você seja declarado reto diante de Deus, a ponto de que para te perseguirem, tenham que mentir. Seja tão reto no padrão de Deus, a ponto de que para te perseguirem, seja preciso mentir. Sabe por quê? Porque uma mentira não se sustenta. Uma hora ela vem à tona. Uma mentira por si só não se sustenta. O mentiroso, ele começa dizendo uma mentira sobre você, e se aquilo for de fato uma mentira, uma hora vem à tona. Às vezes demora, eu confesso. É porque ele começa a perceber que ele está indo para uma rascada, que a mentira vai cair por terra, e ele inventa uma outra pior. E ele vai de mentira em mentira, de mentirinha em mentirinha, piorando uma ferida. Até que chega um ponto que não tem mais o que fazer. A avalanche está feita. A mentira cai por terra. E a verdade vem à tona. Se você está sendo perseguido por causa de uma mentira, não queira fazer a justiça com as próprias mãos. Porque Deus fará a justiça na hora certa, porque a mentira tem perna curta. E o pai da mentira é o diabo. Seja tão reto e tão puro diante de Deus, que para te perseguirem, eles terão que mentir. Porque não tem o que falar contra nós, contra você, que não for verdade. Verso 12, conclui assim. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. Para quem? Verso 11. Por aqueles que por causa de Jesus sofrem zombaria e perseguição. E lembrem-se que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. E aqui temos a verdadeira felicidade. A felicidade está em ser perseguido por ser como Jesus. Veja, a verdadeira felicidade está aqui. Alegrem-se e exultem por serem perseguidos. Porque para aqueles que são perseguidos por causa de Jesus, aqueles que são perseguidos por andarem como Jesus andou, eles têm uma recompensa. Eu e você temos essa recompensa. E ainda assim, vamos experimentar a graça de Deus. E aí o final do sermão, verso 13, 14, 15, 16, os últimos 4. Depois de vermos o caráter do cristão, Jesus diz aos discípulos, verso 13, vocês são o sal da terra. Está com 3 aí, né? Vocês são o sal da terra. Se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível, essa pergunta é ótima, é possível salgá-lo outra vez? Antes de continuar o versículo, eu quero dizer assim, é um princípio básico. Ser sal da terra é o que nós somos.
Nós, como cristãos, a partir do momento que nascemos de novo em Cristo, ou seja, no batismo, a partir desse momento, já é algo natural e básico do que nós somos, ser sal da terra. Existe uma coisa que a pergunta fala assim: é possível tornar salgado outra vez o sal? É possível reutilizá-lo? É possível que ele volte ao seu estado original quando ele perde o sabor? Porque existem certas coisas que são reutilizáveis. Se eu destruir a minha guitarra, aquela madeira pode ser reutilizada para fazer outra coisa. Talvez vire um lápis, talvez vire alguma coisa. A casca do ovo, ela protege a gema e a clara. Aí você vai fazer um bolo. Você pega aquela casca e você quebra ela, põe a gema, põe um ovo na vasilha, faz o bolo. Mas a casca, ela pode ser colocada na terra para servir de adubo. Tem alguns que fazem um furinho específico embaixo da casca de ovo, tira a gema, tira a clara, usa no bolo, mas aquela casca está intacta para usar de decoração. Tem reuso. Mas o sal não tem. Uma vez que o sal perdeu o sabor, ele não pode voltar. Para ser sal e luz, temos que esperar que as bem-aventuranças aconteçam primeiro na nossa vida. Nós já somos sal e luz, por sermos transformados por Deus. Quando nós cumprimos os capítulos, os versículos acerca das bem-aventuranças, entendemos que agora sim podemos ser sal e luz. E aí verso 14 vai falar da luz. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade no alto de um monte. Antes de entender esse verso, o contexto, são dois contextos. O geográfico. No Sermão do Monte, Jesus faz ele na Galileia, na região do mar. E ali tem uma cidade chamada, não sei pronunciar isso, tá? Vamos tentar. Tzefat, é T e Z mudo. Tzefat, localizada no norte de Israel, que é a cidade mais alta da Galileia, que fica a 800 metros acima do mar. Esse é o contexto. Jesus estava literalmente olhando para a cidade, no topo do monte, e dizendo: aquela cidade não pode se esconder. E o contexto tecnológico é que nos tempos de Jesus não tinha luz elétrica. Como é que era usado então? Eles colocavam as candeias, as lamparinas. E mesmo que a força da luz das lamparinas não fosse como a força que é de uma energia elétrica, aquela cidade edificada sobre o monte era impossível de ser escondida. E aí ele continua no verso 15, fazendo a referência à luz. A cidade edificada no monte, dizendo: não faz sentido. Não faz sentido acender uma lâmpada e colocá-la sobre um cesto. É a mesma coisa que quando você foi procurar uma coisa no chão, você foi lá, ligou a lanterna do teu celular e colocou o celular com a lanterna no bolso. A luz do celular não vai te ajudar a procurar o que você precisa, se ela está dentro do bolso. A mesma coisa, a lâmpada, se for colocada dentro do cesto, ela não vai te ajudar a achar as coisas. Do contrário, diz o versículo, ela é colocada num pedestal, onde ilumina todos que estão em casa. É a mesma coisa se a gente colocasse essas luzes que estão aqui no chão. Não ia ter essa iluminação. Não ia ter essa clareza de visão. A câmera não ia pegar bem. E aí continua. Assim como uma candeia que depende do fogo para brilhar. Porque a luz da candeia vem do próprio fogo. Nós precisamos brilhar e sermos feitos úteis. Essa é a finalidade do sal. O sal tem a utilidade de salgar, a luz tem a utilidade de brilhar. Mesmo que ela seja uma pequena luz. Eu me lembro da minha infância, que tem uma musiquinha assim: minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Verso 16. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar. Para quê? Para quê?
todos as vejam e glorifiquem ao Pai que está no céu. Apesar das nossos próprios esforços quererem que nós escondamos essa luz. Traduzindo, tem muito pregador que usa essa tradução, né? Nós temos a luz entre nós somos a luz do mundo. Mas lá fora a gente mais parece que está escondendo a luz dentro do cesto. Sendo um crente 007. Um agente secreto, que usa uma Bíblia pequena, que cabe na bolsa, que fica escondidinha. Nós temos esse conceito de que nós temos que esconder a luz de Jesus lá fora. Mas a luz precisa brilhar. E a luz precisa brilhar. Nós devemos nos esforçar em não ocultar esta luz, que é a luz de Jesus. Porque quando nós deixamos a luz brilhar, a partir das nossas ações, estamos dando louvor a Deus através dos nossos atos. Devemos ser sem disfarces diante dos homens. A luz que não está escondida embaixo do cesto. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. João 1,4 fala, aquele que é a palavra, ou seja, Jesus, possui a vida, e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. E isso vem desde o Gênesis. Quando Deus fala assim, haja luz, Ele já estava introduzindo Jesus na terra. Ele é a luz do mundo. Que nós possamos ser transformados hoje no caráter de Cristo. Eu sei que eu passei do tempo. E que esse caráter seja verdadeiro em nós. Eu precisava desse tempo todo para poder dizer isso para vocês. Para explicar isso para vocês. Você é a luz do mundo. Você é sal da terra. Você já é. Isso é que somos. Por sermos filhos de Deus. Deus, em Tiago 1,17 fala, Deus é o Pai das luzes, em que dele não há sombra de variação. Portanto, você e eu somos luzes. Porque Ele é o Pai meu e seu, e por isso somos luzes. A luz que há do mundo. Quem entendeu essa mensagem nesta noite?